Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Para começar, desejo de um feliz ano novo. No programa de hoje vamos analisar o rumo das políticas monetárias na zona euro e nos Estados Unidos, assim como as previsões económicas, e também vamos olhar para a situação na China. Como sempre, vamos ter os números e gráficos da semana do Marco Silva. O nosso convidado hoje é Luís Tavares Bravo, economista do IAN. Luís, bem-vindo de volta ao nosso programa. Olá, bom dia, viva, e obrigado por me convidarem. E já agora aproveitar e desejar também um fantástico ano novo para toda a equipa do Jornal Económico e a todos os que estão aqui presentes. Um, Obrigado, Luís. Aqui começando pela zona euro, o BCE fechou o ano com nova subida das taxas de juro e a pergunta que te queria fazer é até quando é que esperas aumentos, até que parte o ano e para que nível? Bom, vamos a ver. Nós vamos entrar em 2023 sobre o mesmo signo dos temas que marcaram 2022, portanto, todos os olhos estão postos naquilo que é as tensões e os conflitos que regressaram este ano na Europa, portanto, nomeadamente aqui entre a Rússia e a Ucrânia, embora no final do dia isto esteja já transformado num novo regresso, uma espécie de cortina de ferro entre o Ocidente, a NATO e as ambições da Rússia, e que trouxe consigo, pelas especificidades do conflito, mais inflação, que já vinha de trás, obviamente já vinha com um lastro de trás da pandemia, mas que se agudizou pelas características únicas deste conflito, e também por uma série de problemas relativamente aos distúrbios das cadeias de distribuição a nível mundial. Portanto, esta característica geopolítica e a manutenção de níveis elevados de inflação levaram que os bancos centrais tivessem que subir rapidamente taxas para tentar controlar uma espiral mais forte, e esse é o signo com que nós vamos entrar em 2023. Provavelmente o que nós vamos ver é não tanto a lógica de subidas acentuadas das taxas de juros, mas provavelmente ainda algumas subidas, e isto é mais verdade para a Europa, que vão ter impacto a nível do crescimento e poderão trazer à Europa, ou poderão trazer pelo menos em alguns países, um nível de recessão que pode navegar consoante as casas que nós vamos consultando e que fazem projeções para este ano, entre o pouco severo ou o relativamente severo pelo menos durante o primeiro trimestre do ano. Luís, mas achas que o Banco Central Europeu ainda tem assim tanto espaço para subir juros que são necessários, no sentido de controlar a inflação, mas também de regular a política monetária, porque política monetária com juros zero não é política monetária, não é? Apesar de já ser considerado, ou estar a ser considerado na altura, o novo normal, e até porque existe aqui o velho grande problema dos juros da dívida soberana e que vai, quase certamente, se não for resolvido mais uma vez, criar aqui clivagem entre os vários membros do Banco Central. Achas que vai ser um ano complicado para Christine Lagarde ou pacífico? As taxas vão subir dentro daquilo que é que já fomos falando aqui algumas vezes, que é o que eu costumo chamar o exercício delicado de equilíbrio entre aquilo que é danificar o crescimento e a situação, como referiste bem, da posição de dívida em muitos países, e não estaremos só a falar sobre os países periféricos, não é? Há, de facto, um estoque de dívida relativamente elevado no agregado dos países da União Europeia, mas vai ser preciso fazer algumas subidas. Os especialistas falam aí num pico à volta dos 3% como uma realidade possível num cenário central. Mas sim, julgo que este ano vai ser um ano mais de manutenção das taxas de juros em níveis relativamente elevados do que de subidas acentuadas de taxas como vimos na segunda metade do ano passado. Portanto, não podemos dizer que já estamos no pico, não é fácil dizer isso, a menos que haja um desagravamento das condições inflacionistas ou um desagravamento daquilo que são os conflitos geopolíticos ou novas possibilidades de conflitos geopolíticos. Também pode depender muito do que acontecer na Ásia, e falaremos disso a seguir, mas de facto vai ter que ser, não vai ser um ano
fácil, mas provavelmente poderá ser um ano mais estabilizado em termos de política monetária por parte do Banco Central Europeu do que vimos no último terço do ano, Luís, quando o Banco Central Europeu foi obrigado a ir atrás da corrida dos Estados Unidos. mas não achas que 3% é pouco, tendo em conta que, por exemplo, da última vez que a taxa, a política monetária esteve valorizada ou normalizada, as taxas de juros andaram nos 4%. Não achas que 3 é um pouco curto ou já estamos a falar numa política monetária mais adaptada aos 5 últimos anos? 3% é o valor que a parte das casas vão falando como cenário central. Se houver um equilíbrio entre aquilo que são, que é o spillover da inflação para o primeiro trimestre do ano e dos preços de energia, portanto, alguns poderão concordar que poderá estar um bocadinho abaixo daquilo que é necessário, mas eu diria que também há algumas variáveis, como por exemplo preços de combustíveis, o facto da questão do consumo e os preços da parte de energia elétrica, neste caso as utilities, essa era a palavra que eu procurava, ter estabilizado mais no inverno, um inverno mais quente na Europa do que aquilo que era expectável inicialmente. Agora, vai depender muito também daquilo que for a pressão por parte da economia e da inflação que for, digamos, empurrada, para usar uma expressão mais simples, de 2022 para 2023 e a forma como isso for absorvido pelos consumidores e pelos empresários nesse sentido. Portanto, podemos estar a falar, e não vejo 3% como uma impossibilidade, acho que é um cenário com o qual eu tenderia a concordar, mas não me espantaria que pudesse ser um bocadinho superior, tendo em consideração, obviamente, aqui algumas pressões que podem continuar a subsistir, sobretudo no primeiro terço do ano. Luís, aqui alguns economistas consultados pelo Financial Times consideram que a Itália é o país da zona euro mais exposto à subida de juros do BCE e receiam aqui um sell-off no mercado da dívida soberana das obrigações italianas. Como é que olhas aqui para a situação da Itália? É uma grande economia, mas também muito endividada, como sabemos, e também Portugal, neste lote, também deve estar preocupado, apesar de não estar aqui a aparecer no radar dos investidores neste momento. Itália, isto é voltarmos às discussões de 2011, 2012. A Itália sempre na sala. Eu lembro-me que todos nós falámos muito e discutimos muito neste e outros palcos sobre o Brexit, não é? Mas nós nunca nos esquecemos que a Inglaterra tinha a sua própria moeda e a Itália denomina-se em euros. Portanto, a estrutura específica da Itália é muito mais perigosa para os equilíbrios dentro da União Monetária Europeia do que é, por exemplo, a Inglaterra. Relativamente à dívida, eu creio que a Itália tem também, apesar disso, tem uma estrutura de dívida um pouquinho diferente e tradicionalmente mais estável do que o resto dos países considerados mais na linha de tiro no que diz respeito a um problema de dívida. Portugal tem muitas fragilidades económicas que, por exemplo, a Itália não tem. A Espanha tem um outro tipo de agilidade, Portugal também não tem, e a Itália tem a dívida é absorvida, tem capacidade de absorvê-la à procura das novas emissões de dívidas muito internamente. Vai ser provavelmente uma discussão que vamos voltar a ter, o peso das dívidas soberanas num cenário de subida das taxas de juros, daí ter falado no delicado exercício de equilíbrio que vai ser exigido pelo Banco Central Europeu, mas também recordo que há mais mecanismos colocados em prática por parte do Banco Central Europeu, resta ver até que ponto é que o Banco Central Europeu pode ter condições para voltar a colocá-los e vontade para o fazer, porque obviamente que não nos podemos esquecer que muita desta inflação, muitos dos problemas que foram aparecendo no último ano, também derivaram de anos e anos de políticas monetárias demasiado acomodatícias e que vieram como uma bomba ao retardador e acabaram por, num cenário extremo, servir como fator de escalada da inflação. Agora sim, há muitas maneiras também de reestruturar a dívida, nós hoje vamos sabendo isso, não é? A chamada reestruturação hard ou dura, sem
sem qualquer planeamento no mercado é cada vez menos provável face ao que vamos assistindo nos dias de hoje pela percepção, e vai estar muito mais dependente de eventuais desafios geopolíticos que possam surgir e eventualmente uma nova crise de confiança relativamente ao euroceticismo, e assim que é crescente e é neste momento votado pelos eleitores italianos. Luís, de uma forma geral, esta crise que atravessamos e atravessamos, nomeadamente em termos energéticos, veio expor alguma perda de competitividade, nomeadamente da economia alemã, mas também italiana, porque são muito dependentes do gás natural, em relação a outros produtores. Achas que isso será uma coisa para ficar, ou a Europa, nomeadamente a Alemanha, irá conseguir adaptar-se ou irá acelerar a transformação das suas fontes para essas indústrias pesadas, uma vez que agora perceberam que, se calhar, de vez em quando podem ter alguns dissabores, porque é um tema fundamental, nomeadamente para a Europa, para a Alemanha, que é o coração da economia europeia, não é? Sem dúvida. Eu julgo que esse pode ser um dos temas muito interessantes para acompanhar em 2023 e 2024. Nós o que assistimos foi, no meio daquilo dos compromissos que temos para o carbono zero, e derivado depois do que vimos do conflito e da dependência de gás relativamente à Rússia, uma corrida desenfreada, sobretudo na Alemanha, aos combustíveis fósseis. Foram reativar toda a estrutura que era possível fazer para uma lógica óbvia de sobrevivência e de fazer descer os preços médios de consumo energético que eles têm, mas ao mesmo tempo vão ter que fazer acelerar as estruturas das energias renováveis. Se o vão conseguir, eu diria que se tivesse que especular, eu julgo que sim. A Europa é muito forte, a Alemanha consegue ser muito forte na implementação rápida quando tem que fazer, no fazer o deployment dos projetos. A própria União Europeia já tinha muitos mecanismos colocados em prática para essa transição. Agora, nós vamos ter provavelmente 2 anos, e essa é uma questão que vale a pena falar. Vamos ter provavelmente 2 anos, pelo menos, onde a Europa vai andar à procura de reservas energéticas fósseis para poder aguentar preços médios que não sejam, não causem prejuízo à economia local. Este ano o inverno foi relativamente moderado, conseguiu-se fazê-lo. 2023 vai ser outro desafio e 2024 provavelmente ainda vai ser difícil, considerando nós que não há nenhum fim no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Quer dizer, pode até haver o fim do conflito, mas a cortina de ferro que parece erguida parece que vai levar muito tempo, mesmo que acabe a guerra amanhã, a colocar em prática. E não me parece que a Alemanha ou a Europa queira ter a voltar aos mesmos níveis de dependência do gás russo como houve antigamente. Quer dizer, é um fator de incerteza e que acho que vamos acompanhar em 2023 e que vai ter muita inferência sobre o tipo de recessão que poderemos ter em alguns países da União Europeia. Não toda, mas vamos andar a namorar com a inflação no agregado da União Europeia. Obrigado, Luís. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o setor bancário e o de energia, o petróleo e também o gás natural, assim como o eurodólar, o S&P 500 e o Nasdaq. Marco? Obrigado, André. A última semana do ano foi relativamente calma, não houve assim grandes novidades. Podemos ver que, no entanto, houve alguns setores que se destacaram. A banca, por exemplo, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, com variações semanais na ordem dos 2%. Mesmo os serviços de crédito também tiveram um comportamento positivo, enquanto a tecnologia esteve bastante menos entusiasmada, até pelas perspectivas de os juros continuarem a subir, ou pelo menos se manterem altos durante um período elevado de tempo, o que beneficia as financeiras, a banca, mas prejudica as tecnológicas. De resto,
as energéticas, Chevron, ExxonMobil, e depois também os serviços ligados ao setor petrolífero e de gás, com comportamentos muito, muito interessantes a semana passada, no seguimento também do aumento do preço do Brent e do WTI. Em relação ao resto do mundo, nada de muito significativo. Aqui a Petrobras e a Vale no Brasil com variações positivas, mas nada de extraordinário, e portanto aqui já o Brasil a estabilizar depois de uma euforia em relação às eleições e de alguma correção posterior, agora a estabilizar na última semana do ano. Em relação aos mapas, ao mapa dos setores e dos grandes mercados, podemos ver que, em termos gerais, houve variações muito residuais, portanto, não chegaram sequer a 1%. Em termos das grandes praças e dos grandes setores, portanto, com exceção, como disse, das financeiras aqui e das energéticas. As energéticas ainda estiveram mais fortes do que as financeiras. Portanto, foi uma semana que na realidade não foi habitual. Portanto, geralmente a última semana é muito normal haver aquelas movimentações de portfólio, o chamado window dressing, que existe aqui movimentações, e este ano, por acaso, não houve nada disso. Em relação aos gráficos, começamos exatamente pelo Brent. O Brent que teve uma recuperação nas últimas 2 semanas, está agora aqui a testar a média móvel dos 100 dias, vai ser um teste importante. Tem aqui uma linha de tendência muito significativa, bastante mais acima dos 98, e tem aqui outra um pouco mais abaixo, mas que poderão, daqui a 2 meses, tocar ali em fevereiro, aí nos 94 dólares por barril. Vamos ver se o Brent terá esta valorização ou se irá recuar para os níveis médios que costumam ser habituais, na ordem dos 60 dólares, 70 dólares. Em relação ao gás natural, nos Estados Unidos, recuou neste momento para níveis pré-guerra na Ucrânia, portanto já está nos 4 dólares, e aqui poderá haver algum suporte ao preço do gás natural, mas reparem que foi uma correção bastante significativa no último mês, e portanto já a antecipar que o inverno, apesar de ter algum rigor nos Estados Unidos, mas não foi tão rigoroso, e para além disso as reservas de gás natural, tanto nos Estados Unidos como na Europa, estão pelo menos a níveis aceitáveis e não houve aqui uma grande corrida ao gás natural. Em relação ao euro-dólar, nós temos vindo a ver este gráfico nas últimas semanas, e esta linha de tendência que foi formada em agosto de 2020, em setembro de 2021 e de fevereiro de 2022, neste momento está a servir de resistência clara para o euro-dólar continuar a subir. Hoje, aliás, esta semana, vamos ver se irá haver aqui um teste à média móvel dos 100 dias, que é aqui esta azul, para já estar nos 50 dias, mas perspectivas para o euro-dólar, para já, são tendencialmente negativas, porque esta linha de tendência não foi quebrada de forma inequívoca. Em relação aos índices, o S&P 500, que quebrou esta linha de tendência a laranja, de uma forma clara, mas que deverá vir testá-la de novo. É muito provável que venha testá-la. Neste momento esse teste está nos 3.500, 3.450 pontos, mais ou menos nos mínimos do ano passado, de outubro. Será muito provável que faça o teste e depois, se aguentar esse teste, então poderá haver um rebound para valorizações mais consistentes no futuro. Mas é muito provável que sim, que esta linha ainda seja testada. E o Nasdaq, em relação neste momento, isto é um gráfico com barras semanais, poderá ter, esta semana, poderá ser de valorizações. Tem aqui uma conjugação de barras que tendencialmente gera uma semana positiva,
mas não deverá ser nada de extraordinário, quanto muito poderá ir testar aqui de novo a média móvel dos 50 períodos, mas deverá seguir o S&P 500 no seu teste também àquela quebra. E para já, por esta semana é tudo, vamos ver como é que os índices, nomeadamente norte-americanos, mas também europeus, se vão comportar nestas 2 primeiras semanas, que costumam ser um indício do que será o ano. Existe um lema no mercado que é as primeiras 2 semanas de janeiro, ou mesmo o próprio mês, mas geralmente as primeiras 2 semanas de janeiro é aquilo, é um prenúncio do que será o ano, porque os grandes fundos começam-se a posicionar para aqueles setores que vão valorizar mais e sair daqueles que vão ter um comportamento menos positivo. Obrigado, Marco. Iremos estar atentos a esta evolução dos mercados. Luís, olhando aqui precisamente para os Estados Unidos, na última reunião, os analistas ficaram aqui um pouco surpreendidos com o discurso mais hawkish de Jerome Powell, e a minha pergunta é: como é que olhas aqui para o percurso da Fed em 2023? Acreditas que Powell está a fazer bluff e que vai recuar quando a economia começar a sofrer, ou que vai continuar a manter a trajetória de subidas até verificar que há aqui uma descida sustentável da inflação? Eu acredito que o Reserva Federal vai continuar o seu mandato de tentar controlar a inflação e vai manter um seu, digamos, processo de tightening, se quiserem assim, ou de ajustamento das taxas até o conseguir, até porque tem uma economia mais ágil. Da mesma maneira que acontece na Europa, eu julgo que o ritmo vai ser bastante mais lento e menos agressivo do que vimos no ano passado. Portanto, esta parte do discurso, portanto, eu acredito que eles o vão conseguir. Eu julgo que a economia ainda continua resiliente e, portanto, a inflação ainda continua a apresentar dados que dão conta de que ainda é preciso fazer mais qualquer coisa. O mercado aponta qualquer coisa como os 4,5 como referência de pico, mas não era impossível considerar, e já tenho visto isso em alguns relatórios de algumas casas de investimento importantes, que possa chegar entre os 5 e 5,25 em alguns cenários, não é? Agora, aquilo que é importante perceber é até que ponto é que a economia norte-americana pode, portanto, eu utilizei na bocado a expressão do namorar com a recessão, até que ponto é que a economia americana consegue também distribuir crescimento suficiente, e já toda a gente está a considerar que vamos ter um 2023 muito mais moderado e muito mais ténue em termos de crescimento global, é que poderá aguentar uma agressiva medida de subida de taxas. Portanto, eu não estou a ver subida de 75 pontos base, mas provavelmente ainda podemos ter mais uma de 50 pontos base, se calhar aqui neste primeiro trimestre do ano, que eu acho que continua a ser a chave da equação para nós percebermos. Estes primeiros 3 meses vão ser importantes para perceber se vamos ter um ano onde vamos andar mesmo com recessão mesmo nas economias desenvolvidas, e os Estados Unidos não está fora de hipótese. A Europa, eu acho que não vai fugir a essa recessão, ou se vamos ter um cenário mais moderado, onde ainda é possível sonhar com uma segunda metade do ano com uma economia mais de maior recuperação e com um acordo provavelmente que permita também voltarmos a ter algum vislumbre de economia global. Luís, e achas que, apesar de Jerome Powell e os membros do Fed terem tirado isso para já do cenário, achas que será possível haver uma redução dos juros ainda em 2023, ou será muito cedo? Eu não acredito nesse cenário. Eu acredito que vamos chegar a um pico. Não sei se vai ser os 4,5 que o mercado acha ou os 5 que algumas casas mais bullish nesse aspecto consideram, mas creio que vai ser um ano de estabilização das taxas. Ou seja, nós vivemos com implementação, com estratégia de impacto e terror, não é? Que assim dizia o em 2022 e agora em 2023 é o stick with it. Portanto, vamos ter provavelmente um ano de manutenção das taxas, que é a implementação.
é até o controle sobre o dinheiro que está em circulação estar realizado. Onde eu vejo um gatilho, eventualmente, é se houver um inesperado acordo geopolítico e que permita voltar a ter preços de energia provenientes da Rússia ou uma alternativa outra qualquer que possa alterar o campo de batalha ou que venha ou um aumento rapidíssimo, mas também não é muito bom, à produção por parte da China, que consiga estabilizar um bocado a situação global. Mas não me parece, eu diria que não. Obrigado, Luís. Vamos para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana, e os analistas consultados pela Reuters prevêem que o petróleo atinge uma cotação média de 89,37 dólares em 2023, reviram em baixa aqui a previsão anterior, são menos 4 dólares, aliás, face à previsão anterior. Recorde-se que o petróleo atingiu um máximo anual de quase 140 dólares em 2022, isto foi no início de março, logo após o início da invasão russa da Ucrânia. Desde então tem vindo a descer, atingiu 3 mínimos anuais ali no início de dezembro e agora estabilizou, aliás, a cotação de fecho de 2022 estava nos 85,91 dólares, aqui abaixo da previsão da cotação média para 2023. Os mercados receiam agora um abrandamento da procura com recessões esperadas tanto nos Estados Unidos como na zona euro e com a China, também um grande consumidor de petróleo, a desacelerar economicamente devido à política de Covid-0. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens reservado para nós? A personalidade da semana, que será também para mim a personalidade do ano, ou tem potencial para isso, que é a Christine Lagarde. Eu acho que o BCE este ano vai ter um ano bastante complicado de gestão, que vai estar realmente entre a espada e a parede, e a gerir todas estas questões que já foram faladas, nomeadamente também da dívida, porque durante estes meses andámos também a viver um pouco da subida dos juros e das maturidades que não se foram vencendo. Mas 2023 já vai haver bastante mais maturidade a vencer, e é preciso nova dívida, e isso vai depois pesar também nos orçamentos dos Estados. E eu acho que Christine Lagarde terá em 2023 a grande prova de fogo, que o ano passado basicamente atrasaram-se e eu acho que falharam claramente, mas 2023 será um ano crucial para o BCE e para a economia europeia e, como tal, Christine Lagarde estará em foco. Obrigado, Marco. Luís, olhando aqui para o motor da economia da zona euro, o presidente do Bundesbank veio defender recentemente que quer mais subidas das taxas de juros para inverter a alta de inflação. A Alemanha espera uma inflação de 7% no final deste ano. Aqui a pergunta é, como sabes bem, a Alemanha é um cliente importante de Portugal, compra-nos muitos bens. A Alemanha também arrefece Portugal e outros países da zona euro. Como é que olhas aqui para o gripar do motor da zona euro e as consequências para Portugal? Portugal tem um ecossistema diferente e curiosamente até pode acabar por safar nos pingos da chuva desta situação. A grande questão na Europa continua a ser a capacidade. Eu diria que estava a ouvir o Marco, que acho que é muito bem descrito. O Banco Central Europeu, para além de todas as variáveis de política monetária que tem e da dívida, ainda vai ter um papel de ter que disciplinar os governos de forma suficiente a não colocarem demasiados estímulos nas economias para que depois não esteja de um lado a termos uma política que está a tentar controlar a inflação e depois ter os governos a estimular essa mesma inflação pelo suporte. Portanto, há um grande papel para o Banco Central Europeu, para a Sra. Christine Lagarde. Do lado da Alemanha, é a velocidade, é o equilíbrio em conseguir gerir a inflação, é o mesmo desafio que nós falámos na primeira parte do programa. Quanto mais difícil
quanto maiores subidas de taxas forem necessárias para subir, para controlar a espiral inflacionista, maior é a probabilidade de uma recessão e dessa recessão ser prolongada e de ser necessário, portanto, aplicar ainda mais subidas e mais controle naquilo que é parte do consumo. A partir do momento em que estamos a falar disto, estamos a falar de uma fragilidade da procura da União Europeia muito forte. Isso vai afetar todo o agregado da zona, incluindo Portugal. Portugal, aquilo que pode ter diferente curiosamente, porque obviamente tem muitos fundos europeus que terão que ser aplicados, a situação política também confere capacidade suficiente para que isso aconteça. Curiosamente, vamos provavelmente beneficiar da recuperação do turismo, sobretudo na componente privada. Portanto, o turismo hoje em dia é uma variável importante para a economia portuguesa, mas ainda assim, quando olhamos para as projeções, estamos a falar de um crescimento moderado entre os 0,5% a 1%, quando olhamos para as casas aos economistas e para aquilo que é o consenso do mercado. Portanto, somos um país que depois que vai andar a namorar com este problema, e depois pode aparecer o fantasma adormecido, que é com taxas de inflação a 4%, como falámos, isso poderia ser uma possibilidade. Temos famílias portuguesas que estão com níveis de endividamento muito elevado, temos uma estrutura de crédito de habitação totalmente assente em estruturas de taxas variáveis, portanto, podemos voltar a ter um problema de endividamento. Eu não sei se vai ser um problema de endividamento, tanto como vimos na última crise, mas nomeadamente na parte das famílias, certamente vamos ter esta combinação perigosa de taxas de juros muito elevadas com bens alimentares e bens de energia mais caros. Luís, e como é que achas que a União Europeia irá manter ou regular o seu vínculo comercial com a China, tendo em conta os desenvolvimentos que existem na guerra da Ucrânia e a ligeira aproximação que houve recentemente entre Xi Jinping e Putin, nomeadamente com Putin a dizer que queria estreitar as ligações, também militares, com a China. Achas que a Europa para já está confortável com o relacionamento que existe? Porque a Europa é importantíssima para a China em termos de parceiro comercial, e neste caso a Alemanha terá a grande palavra, a principal palavra, mas achas que haverá aqui potencialmente algum conflito em 2023 ou achas que ambas as partes estão confortáveis? Excluindo uma das situações, há uma coisa que nós estamos certos: o mundo das próximas décadas provavelmente vai ser mais dividido e vamos provavelmente ter uma espécie de, não digo guerra fria, mas de grande divisão entre o Ocidente e o Oriente, fruto de tudo isto que aconteceu. Eu julgo que, obviamente, há esta percepção de que os Estados Unidos são o aliado estratégico da Europa, e que a China, mas também que a China é um parceiro comercial de grande importância para a Europa. E isto é o que vai prevalecer se nada houver de diferente. Agora, até que ponto é que poderemos vir a assistir a novas, à medida que hajam novos conflitos? Imaginem que se a China decide atacar Taiwan ou tomar outro tipo de medidas que exijam o fortalecimento digamos, da relação estratégica entre a União Europeia e os Estados Unidos, é natural que o nível de sanções, nós não falámos nisso, mas o nível enorme de sanções que foram impostas à Rússia causaram uma situação enorme, nós vimos durante o ano, não foi só o conflito militar per se. O Ocidente, como responde muito por sanções, obviamente que a relação entre a Europa e a China, se estiver dependente da NATO, digamos, da variável NATO, vai ter muitas respostas via sanções. E com isso a Europa perde, porque a China ainda é um parceiro de enorme importância para toda
a estrutura operacional das indústrias e do comércio a nível do velho continente. Eu julgo que aqui também terá que haver habilidade na Europa para tentar manter essa relação, porque nós somos, de facto, o parceiro mais antigo da China em termos comerciais. E também, por outro lado, também não parece que a China tenha não tenha uma agenda tão belicista como a Rússia. E queira ter um braço tão grande sobre a Rússia que colida com o interesse em ter relações comerciais com os Estados Unidos e com a Europa. Não é? Apesar de haver estes arrufos permanentes entre os Estados Unidos e a China, há de facto uma noção de que há um equilíbrio que é preciso manter em termos da logística mundial, daquilo que é necessário para não criar uma crise sem precedentes onde ninguém ganharia. Agora, é essa incerteza, quanto maior for o risco geopolítico de conflitos onde a China esteja envolvida, e não estamos a falar com Taiwan, estamos a falar também agora com relações com a Índia, onde as populações das dois países, curiosamente, em 2023 vão se igualar pela primeira vez na história, que podem mexer uma série de variáveis que sejam necessárias depois para colocar equilíbrios de volta. Mas no caso da Europa, eu continuo a achar que a Europa vai ter esta visão de que, obviamente, tem esta relação estratégica com os Estados Unidos, que vem desde a Segunda Guerra Mundial e da NATO, que é um aliado o mais próximo possível que existe com o nosso modo de vida, mas a China é comercialmente incontornável hoje em dia, e para a Europa eu julgo que ainda mais. Luís, olhando aqui para a economia chinesa, tanto o JP Morgan como o Goldman Sachs reviram recentemente em alta as suas previsões de crescimento para 2023, aqui na casa dos 4,5%, 4,3%, e aqui a minha pergunta é, foram anunciados levantamentos de restrições, ou o iniciar dos levantamentos destas restrições da política Covid-0, não se sabe bem qual vai ser o seu alcance e qual o seu impacto, mas queria te perguntar como é que olhas neste momento para a economia chinesa em 2023. Tudo o que é restrições, todo este processo de enfarinhamento, desta lentidão enorme da China a afastar-se da saída da pandemia, tem sido nefasta para a economia chinesa e para o mundo. E aquilo que me parece é que vai continuar a haver esta saída lenta e progressiva da China, há uma obsessão muito grande com este tema, e isso vai originar crescimento muito mais baixo. Portanto, há as projeções da China, em algumas casas já chegam a roçar os 3,5%, que é muito pouco para aquela região. Acreditemos ou não nas estatísticas que depois são efetivamente. Claro. Não é? Mas eu julgo que enquanto houver demasiada opção com o Covid na Ásia, é mau para o mundo, porque, aliás, eu diria que se nós, a par de uma resolução diplomática, ou pelo menos de levar o conflito militar para um nível, para a mesa, aquilo que se passa na Europa, e haver uma redução das sanções, pelo menos que permita desbloquear aqui, digamos, a cadeia de distribuição, é tão importante como no segundo semestre a China voltar ao normal, ou regressar ao normal, ou pelo menos uma coisa que seja mais previsível, para que o mundo possa retomar um passo de crescimento e um processo de comercialização e de gestão de toda a logística que possa ser benéfica, porque nós ultrapassamos este período e estamos num período de não retorno. Se as situações se agravarem, nós podemos ver uma evolução dos conflitos a escala global, podemos voltar a ter um momento de recessão e uma reconfiguração do mundo que já parece bastante provável da forma como nós vemos em termos das relações comerciais e diplomáticas entre os países. Muito bem. Obrigado, Luís, por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. Marco, vemo-nos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.